Olá, paz do Senhor, muito bom dia a todos os amigos e irmãos que nos acompanham na jornada do Daily Devotions com este devocional, diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, junto com o pastor Paulo Pereira. E nós estamos nesse 12º dia. No texto que hoje nós nos deparamos é ainda dentro do contexto de uma das mais difíceis crises com a liderança do povo de Israel, crises de fé, crises de princípios que o povo está vivendo em pleno deserto. Talvez equivocados também, com aquilo que foram influenciados. E é muito importante, a gente também saber se posicionar diante de crises, diante de conflitos, ter a sabedoria, a análise, o nosso próprio pensamento, sem a influência, às vezes, de pessoas que podem nos conduzir a um caminho equivocado. E é aqui que eles se apresentam, o povo diante de Moisés, parece-nos que indignados, acusando Moisés e Arão: vocês mataram o povo do Senhor, os santos do Senhor. E outra tradução diz que foi quando o juízo veio sobre Corá, Datã, Abirão e aqueles 250 e com todos os seus pertences, foram engolidos pela terra. Atribuíram então esse juízo divino a Moisés e Arão. E certamente a vida deles também estava, de Moisés e Arão, correndo risco. Mas é aqui que Deus, mais uma vez, ele entra em intervenção e disse para eles se separarem desse povo murmurador, rebelde, que eles iam ser punidos pelo juízo divino. Moisés e Arão jogam os seus rostos em terra e ele sai com um incensário, Arão, no meio do povo para tentar remir, buscar uma solução que não fosse destruidora. Mas esse povo, na verdade, eles já tinham um juízo sobre si, desde que eles cederam às informações distorcidas dos espias, quando Deus já disse que eles não veriam, eles morreriam no deserto e não veriam a terra prometida. Então eles já estavam, de certa forma, com uma condenação, para a morte no deserto. E agora eles estão vivendo, como que toda aquela geração foi perecendo. Agora eles estão vivendo outro juízo. Uma praga acontece no meio do povo e são 14.700 pessoas que morreram ali, nesse momento, e contando com as 250, que já vão quase para 15 mil, mais os 10 que faleceram na hora, aqueles 10 espias. Então o juízo estava acontecendo e de acordo com as precipitações, o desvio, a rebeldia daquele povo. Mas aqui então o Senhor, ele também começa a instituir para os sacerdotes, a tribo de Levi, o desígnio do sustento, como que eles iam se sustentar, uma vez que eles não tinham propriedade, não iam ter terras para produzir. Então, aqui o Senhor institui o dízimo, que era dos israelitas, que serviriam para a manutenção dos levitas. E o dízimo dos dízimos era para a manutenção dos sacerdotes, que estariam vivendo para o culto, para o serviço, e era o salário deles. É como aqui o Senhor diz: pois eu lhes dou o dízimo dos israelitas apresentados como ofertas para o Senhor. Essa será a herança dos levitas. Por isso eu disse que eles não herdariam terra alguma entre os israelitas. E era dessa forma, então, que eles também se dedicavam ao trabalho do templo, do tabernáculo, e eram também sustentados. Essa estrutura, ela funcionou, porque era também o ritmo dos
das ofertas, a oferta das primícias, as colheitas, as primeiras colheitas, né? Então era algo muito especial. No Evangelho de Marcos, nós estamos agora no grande momento, após a crucificação, morte, sepultura de Jesus. Ele está no terceiro dia, e é ali, quando termina o sábado, a gente chama no hebraico Motzei Shabbat, após o sábado, que encerra na tardinha, né? E para a noite. Então as mulheres já saíram em busca de especiarias e prepararam, e no domingo de manhã, no primeiro dia da semana, Yom Rishon, elas foram ao sepulcro, chegaram lá e fizeram a maior descoberta que um ser humano já tenha feito na face dessa terra ou acha que vai fazer, que é encontrar um túmulo vazio. E o Senhor Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Glória a Deus. Estavam assentado e ele disse, aqui está o lugar, mas ele não está aqui, ele ressuscitou. As mulheres correram, ficaram assustadas, foram falar com os discípulos, não acreditaram. Jesus começou a se apresentar, né, aos discípulos, até que eles reunidos se apresentou a todos eles. Lançou em rosto a incredulidade, porque era uma das mensagens mais importantes a ser anunciada a partir de agora, era o poder da ressurreição, da vida sobre a morte, que os discípulos iam carregar, não é, durante a missão de anunciar as boas novas e o Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós, e nós, olhando para o livro de Salmos, eu lhe aconselho a dar uma olhada, né, uma lida, pois é de uma reflexão do salmista Davi, né, no Salmo 55, 1 a 23, quando ele se depara com também a falsidade. Isso, às vezes, nós temos que estar preparados, né, e sermos verdadeiros, sermos aqueles que vão estar juntos com aqueles que caminham com o Senhor. Que Deus abençoe a todos nós.